Bom dia a todos. Nessa aula tenho um objetivo que é executar alguns exercícios, ir programando e ver como é que, para vocês acompanhar, né, um processo de desenvolvimento, caso alguém tenha algumas dúvidas. Mas antes eu gostaria de explicar algum detalhe sobre a execução de programas e assim por diante na parte de dev. Esse aqui é um exemplo que nós fizemos numa aula passada. Se eu executar esse programas, vou pegar aqui e apertar esse botão. Nós já tínhamos feito ele, né? Digite o preço do produto, botamos 100, e ele nos dá a resposta. Bom, o dev ele tem essa interface onde ele abre e executa esse programa, abre essa janela e ele espera a gente digitar alguma coisa para ele encerrar. Então, de forma que a gente possa acompanhar e ver o resultado, né, do que está sendo apresentado. Se eu pegar esse programa, que é o exercício 3B, e eu procurar ele aqui nos meus documentos, exercício 3B, eu tenho aqui o meu programa fonte e aqui o meu arquivo executável. Se eu der 2 cliques no executável, ele vai abrir o meu programa que a gente acabou de escrever. Eu vou digitar, ele vai executar e vai fechar a tela. Então, eu não vou conseguir ver o resultado. Para evitar isso, a gente pode incluir uma biblioteca, que é o que eu fiz aqui, chamada stdlib, e colocar esse comando systempause. Com isso, ele chama uma rotina que, após eu escrever o resultado dentro do meu programa, antes de eu encerrar o programa, ele vai esperar eu digitar uma tecla. Então, se eu apertar aqui F11 para executar, vou fazer a mesma coisa. Ele agora está ainda executando o meu programa, ele não terminou ainda. Ele mostrou o resultado e está esperando eu pressionar uma tecla. Se eu clicar qualquer coisa, aí ele encerra e mostra aquela tela final que o dev nos apresenta, esperando eu digitar Enter de novo. A diferença é que agora eu estou executando o exercício 3. Se eu olhar aqui, o exercício 3, está aqui o arquivo fonte, está aqui o executável. Executando ele, digito, e ele me dá a resposta 90 e espera eu teclar alguma coisa para poder continuar. Então eu teclo e assim então a gente consegue ver os resultados, né, do nosso programa. Bom, vamos então para uma resolução de lista de exercícios. Aqui está a lista que eu quero que vocês resolvam ela na íntegra. Tá? Esse exercício é para vocês aprender, não tem outro jeito de se aprender a programar se não for programando. E eu já programei alguns deles aqui, como por exemplo o terceiro exercício, que é para fazer um algoritmo que recebe 3 notas, calcula e mostra a média aritmética entre elas. Então o meu programa eu comecei fazendo a definição das variáveis do tipo float. Tá? Por que float? Porque são notas, né? Elas podem ser 3,5, 2,4, 8,8, enfim. Então, criei N1, N2 e N3 para ser as 3 notas e a variável média. Escrevi na tela, printf, digite 3 notas, então isso aqui vai, o meu programa quando executar vai escrever isso aqui na tela, e aí eu fiz um scanf com 3 valores float, sendo que vou salvar o primeiro na variável N1, na variável N2 e na variável N3. Depois disso é só calcular a média, que é N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Enfim, escrevemos na tela, né, média igual e um número float. Poderia simplesmente colocar assim, %f, isso funcionaria bem, só que se eu quiser mostrar com 2 casas depois da vírgula, eu boto 0,2. E por fim eu dou uma quebra de linha, né, um /n, e onde está esse número float, eu vou escrever a variável média. Por fim, o systempause, só para poder esperar eu teclar uma tecla, né, no final do meu programa. Vamos executar. Posso fazer isso de 2 formas. Ou eu clico nesse botão, ou eu aperto F11. Então, digitando 3 notas, as notas foram 4, 6 e 8. A média é 6. Pressione qualquer tecla para continuar. E agora terminou o programa.
enfim, fecha a tela. Bom, o programinha é bem simples. Vamos fazer um outro, acho que o quinto exercício, ele também é interessante. A gente tirando da lista, né? Eu sempre gosto de copiar e colar. Escrever um algoritmo, copiar e colar que eu digo é esse enunciado aqui, né? Eu vou lá no Word, copio o enunciado e colo aqui, e gosto de ter ele sempre junto, porque é uma forma de explicar, né, o que tu está fazendo, sendo depois tu abre um programa, tu nunca mais sabe o que esse programa faz. Então o enunciado do exercício é escrever o algoritmo para ler dois números inteiros e exibir a soma, a diferença e o produto dos mesmos. A saída deve mostrar os operandos, o operador e o resultado de cada operação. Nosso programa começa então lendo dois números inteiros, então defini int n1 e n2, escrevi na tela digite dois números, e a partir disso eu fiz um scanf para ler dois números inteiros, os números n1 e o número n2. Com isso, com os dois números, agora eu consigo escrever na tela como foi pedido. Escreve um número inteiro, mais outro número inteiro, igual e outro número inteiro. No lugar do primeiro número inteiro, a gente já escreveu n1, no lugar do segundo, vamos escrever o n2, e no lugar do terceiro, nós vamos escrever o n1 mais n2. Depois disso, copia e cola, e aí troca a soma pela subtração, e depois pelo produto, mostrando também o produto aqui. Então, se nós rodarmos esse programa, eu vou digitar F11, botar dois números 10 e 4, 10 mais 4, 14, 10 menos 4, 6, 10 vezes 4, 40. Muito bem. Tem um outro exercício que ele pede, o sexto exercício. Escreva um algoritmo que receba duas notas, calcule e mostre a média ponderada destas, considerando peso 2 para a primeira nota e peso 3 para a segunda nota. Então, nosso programa começa definindo as variáveis n1 e n2, as duas notas, né, e a média. Escrevemos na tela, digite duas notas e depois lemos dois números float, que salvamos em n1 e n2. Por fim, vamos calcular a média, agora uma média ponderada, onde a primeira nota a gente vai multiplicar por peso 2, a segunda nota nós vamos multiplicar pelo peso 3, e por fim temos que dividir pela soma dos pesos, né? 2 mais 3, 5. Por fim, mostramos o resultado, média ponderada igual um número float, que é a própria média que foi calculada. Rodando isso, então, digito F11, duas notas, vou botar 5 e 8, está aí a média ponderada 6,8. Beleza? Espero que vocês consigam fazer, não só esse, mas também vários outros exercícios, a lista inteira. Espero, como uma medida de avaliação, que vocês peguem a lista e me retornem 5 exercícios resolvidos dela, diferente desses que eu já fiz em aula, né? Então, dessa lista, vocês podem me entregar 5 exercícios, excetuando-se o exercício 3, o exercício 5 e o exercício 6. Isso vai valer para a presença dessa aula, né? O pessoal pede para fazer um sistema de avaliação, e assim eu já vou vendo quem é que está acompanhando a aula, quem não está acompanhando. Quem está acompanhando vai me mandar os exercícios resolvidos, porque é tudo coisa muito simples, né? E eu preciso saber se vocês estão aprendendo ou se estão conseguindo programar. Fico no aguardo. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.